Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Peço perdão pelo sumiço, já tem um tempo que eu não atualizo o canal, mas o que que acontece? Eu só consigo atualizar o canal quando eu de fato leio. Nos últimos meses, o meu ritmo de leitura não está assim muito. Eu não vou dizer que não tá bom, porque cada um tem um ritmo diferente. Antigamente eu lia mais, mas também é questão de tempo, né? A vida adulta vai acontecendo e você tem que tentar encaixar as coisas ali. Então, meu ritmo diminuiu bastante, até porque tenho tido, não estava tendo muito tempo, estava muito ocupada com trabalhos, estudos, eu faço graduação em letras, então eu tenho que tentar distribuir o meu tempo e às vezes eu ficava cansada e não conseguia ler. Mas eu não abandonei o canal. Sempre que possível eu vou postar vídeo aqui para vocês, mas é aquilo. Eu só consigo postar quando eu leio, quando eu tenho o que falar. Enfim, o livro de hoje que a gente vai conversar, que eu quero conversar com vocês, é um livro que eu vi a resenha dele no canal da Marina, do Flores de Leitura, e eu fiquei muito interessada com a premissa da história e procurei na Shopee, encontrei, estava um precinho bom e comprei e comecei a ler. O livro em questão é Giovanni, do James Baldwin. Eu terminei esse livro no domingo e eu ainda estou pensando nele. Ele me deixou assim, bem melancólica, de certa forma. Eu ainda não entendo totalmente o sentimento que esse livro me causou, mas eu acho que isso é bom. Como um livro mexe assim com você num nível tão intrínseco, emocional, quer dizer que ele tinha algo para te comunicar e conseguiu. Mas enfim, Giovanni conta a história de dois rapazes, o Davi e o Giovanni, que é o personagem que dá nome à história, que se conhecem e vivem um relacionamento, digamos assim. O Davi não se aceita. Ele não aceita sua homossexualidade. E por ele rejeitar essa parte dele, que faz parte do todo de quem ele é, a sensação que você, leitor, tem é que ele é uma pessoa vazia, uma pessoa de mentira, que não tem nada de bom para oferecer para ninguém. Porque o que acontece quando você rejeita quem você é algo que faz parte da sua essência? Você não consegue ser de verdade, você não consegue amar, porque se você rejeita algo que é seu, você de certa forma se odeia. E se você se odeia, como você vai ter outro tipo de sentimento para oferecer para as outras pessoas com quem você se relaciona, com suas amizades, com os seus relacionamentos? Você não tem mais nada de bom para oferecer. Se você, que é você, se autodestrói, rejeitando você mesmo, você só vai ter isso para oferecer. E é o que acontece com esse personagem. A sensação de ler, porque é ele que narra a história, tudo que ele sente é muito, muito angustiante, mas que propõe uma reflexão também. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu pensei, tá, no começo eu fiquei bem irritada com o Davi, realmente, pela forma como ele via o Giovanni, tudo que estava acontecendo. Só que eu entendi ele, porque na questão dele era sobre ser homossexual, sobre seu homossexualismo. Mas quantas das vezes nós nos rejeitamos a nossa essência, os nossos gostos, quem a gente é de verdade para caber em alguma coisa, para ficar em um grupo, para agradar uma amizade, um relacionamento, enfim. A gente vai se separando, se dividindo, se encaixando em determinado molde de alguém, de uma sociedade. Porque o que acontece? Esse livro me lembrou
uma passagem de Mulheres que Correm com os Lobos, um capítulo em que ela fala sobre segredos e em como os segredos criam uma cisão entre você, entre a sua essência, com o mundo. Porque se você faz algo escondido que você gosta, mas você faz escondido, você cria uma cisão, você se separa, você não consegue ser inteiro, porque uma parte, você não aceita aquela parte que faz parte de você. Todos nós temos algo que às vezes a gente não gosta na gente, mas não adianta você fingir que aquilo não existe, trancar aquilo dentro de você e fingir que aquilo não existe. Aquilo vai apodrecendo e vai trazendo consequências para sua vida, para a vida das outras pessoas, porque, como eu falei, é muito angustiante viver com isso com qualquer coisa, gente. No caso do Davi é sobre a sua orientação, mas qualquer coisa, algo que você, coisa mínima que você gosta, e você finge que você não gosta, mas no fundo você gosta e aquilo fica trancado dentro de você, fica apodrecendo lá. E uma hora não adianta, vai estourar na sua cara, porque você pode tentar mentir para as outras pessoas, mas você não consegue mentir para você, porque você não consegue se enganar. Você pode tentar, mas você não vai conseguir. E isso reflete em quem você é. O personagem do Davi é uma pessoa que ele não gosta de nada, a vida para ele é uma droga, é uma visão da vida que a vida é sempre uma droga. Ele não tem uma visão positiva de nada, porque ele não consegue ter visão positiva de nada, porque ele não gosta dele. Se ele não gosta dele, de quem que ele vai gostar? Se ele se autodestrói, rejeitando uma parte dele, ele não vai destruir os outros, a vida de outras pessoas. O que que ele pode levar de bom para a vida de alguém? E ele se depara com o Giovanni. O Giovanni é aquele personagem que, ao meu ver, nos alerta sobre o perigo, às vezes, de você ficar em uma situação que você tá vendo que aquela outra pessoa, seja uma amizade ou um relacionamento, aquela pessoa não tá te dando nada, não tá te dando reciprocidade, e você se perde na ilusão de que sim, aquela pessoa me ama, ou então eu preciso salvar essa pessoa gosta sim de mim, mas aquela pessoa não faz nada para merecer seu amor, o seu esforço, a sua amizade, ela não tá nem aí pra você, ou ela some uns dias e depois volta como se nada tivesse acontecido, mas você tá lá, preso na ilusão de que aquela pessoa te ama, e você não olha para a realidade, em como tá a sua vida, o que que você tá fazendo, o que que você tá sacrificando por essa pessoa, e a pessoa não tá nem aí. Então, cuidado. O personagem de Giovanni, ao meu ver, é um grande alerta para cuidado em se envolver com pessoas que trazem a autodestruição delas para a sua vida. Porque é perceptível que o Davi não estava nem aí. Ele não tinha o que oferecer, a não ser a destruição que ele provocava contra ele mesmo. E ele trouxe o Giovanni para esse espiral de autodestruição também. Porque talvez, ao meu ver aqui, o Giovanni poderia ter ido embora quando as coisas começaram a ficar difíceis, procurado outro lugar, porque era uma situação difícil que ele estava também, mas não, ele ficou. E a percepção que eu tive é que ele ficou na ilusão de que o Davi voltaria. Ele ficou ali mendigando, esperando, criando expectativa sobre as ações de uma outra pessoa, ações que nunca vieram. Até que acontece determinada coisa aqui que eu não posso contar, que seria um spoiler, mas eu fiquei tão triste, gente, quando isso aconteceu, porque o Giovanni teve esse escalado de autodestruição maior, em um nível maior, mas o quanto?
nós não nos autodestruímos. Não no nível do Giovanni, mas em algum nível, por alguma outra pessoa, ou com nós mesmos, como o Davi. Então, assim, são duas faces de uma mesma moeda que você pode observar nessa história. Todos nós podemos ser o Davi, que não aceitamos quem nós somos, rejeitamos a nossa essência, nossos gostos, qualquer coisa, gente. Não precisa ser algo, ai meu Deus. Pode ser algo que você, uma profissão que você queria e que você não faz porque outras pessoas, você não quer desagradar outras pessoas, ou algum gosto de alguma coisa, alguma música, sei lá, algum hobby que você tenha, mas que você tem vergonha daquilo e que você faz escondido. Tudo isso, o que é essencial para nós, se nós rejeitarmos aquilo, a vida vai perdendo o sentido, porque você não tem nada em que se agarrar. Você não tem raiz. Você fica vazio, existindo no mundo. E se você é vazio e não se importa com você, você não se importa com nada e nem ninguém. E podemos ser Giovanni, os salvadores, as vítimas da autodestruição de uma outra pessoa, que não vamos embora quando podemos ter ainda alguma chance e ficamos lá até não ter volta. Como eu falei, no caso de Giovanni, uma situação que escalonou para algo assim mais terrível, mas pode ser, no mínimo, às vezes você pode se autodestruir rejeitando algo que é seu por uma outra pessoa. Então, enfim, é um livro muito interessante, me deixou, como eu falei, muito melancólica, muito pensativa sobre esse tema. Eu realmente fiquei muito triste, gente, por o final que esse personagem teve. E o interessante aqui, que o Davi, ele tinha uma noiva, e quando ela descobre o segredo dele, o que é que ele escondia, ela não fica para ser arrastada por essa autodestruição desse personagem. Ela vai embora. Ela se escolhe e vai embora. Talvez se o Giovanni tivesse feito isso, se escolhido, tivesse tirado a venda da ilusão, ele poderia ter tido um final diferente. Mas ele não fez isso. E essa personagem, ela fez. E ela escapou de não ter talvez um nível de autodestruição, de destruição como o Giovanni, mas ela poderia ter ficado a vida toda em um casamento infeliz, sem saber porquê, ou no fundo sabendo porquê, mas não. Ela saiu, foi embora, se escolheu. Nós tenhamos que ser ela às vezes, essa personagem, nos escolhermos em primeiro lugar. Não outra pessoa, não uma amizade, não um relacionamento. Isso não é egoísmo, gente. Porque você não consegue salvar ninguém de si mesmo. Cada um é responsável pela sua alegria. E você se colocar no papel de salvador de alguém, ou de esperar algo de alguém que nitidamente não vai te dar aquilo, você fica alimentando uma ilusão que pode te levar para um caminho muito tortuoso e às vezes sem volta, como é o caso desse personagem aqui. Então, é isso. Fica aqui recomendadíssimo esse livro. É um livro assim que dá muitas discussões. Dá para refletir muito sobre a vida, sobre os relacionamentos. Realmente fica aqui a minha recomendação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar linkado aqui também o vídeo da resenha da Marina, que me despertou o interesse por essa história. Vou deixar linkado aqui para vocês verem a resenha dela também. E é isso. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.